Chegou agora, rola a iniciativa então. Estamos chegando no Natal, clima natalino, então a gente resolveu trazer aqui um vídeo que tem uma raça que tem tudo a ver com o Natal, mas ao mesmo tempo não tem. Então hoje a gente vai contar para vocês um pouquinho sobre uma das raças de D&D que tá ligado misticamente ao Natal. Vamos falar dos gnomos. Os gnomos é um ser mitológico que aparece em várias histórias assim do nosso cotidiano, de histórias aí míticas, lendas em vários países e assim por diante, mas o gnomo do D&D se aproxima muito a um gnomo de repente do Natal. Por que ele se aproxima muito, mas não é exatamente? Esqueça aquele gnomo velhinho, barbudo, lógico que existe também, tá bom? Ele não deixa de existir, mas não é só dessa maneira. Os gnomos têm todo um lado muito feliz, muito alegre. Eles estão sempre com um sorriso no rosto, eles estão sempre dispostos a dar o melhor deles para o mundo. Então eles são muito parecidos com a ideia do Natal, no caso. Então eles vêm aí com uma... Então é aquele povo de sorriso fácil, mas ao mesmo tempo eles têm uma busca de conhecimento. Então eles são muito bons como engenheiros, engenhoqueiros, professores até mesmo. Algumas famílias humanas podem ter gnomos como tutores dos seus filhos, porque normalmente eles conseguem trazer muito conhecimento e são muito dedicados em tudo que eles fazem. Mas ao mesmo tempo, eles podem viver tanto na sociedade normal, né, junto dos humanos, quanto também ter sociedades com apenas gnomos. Eles conseguem se misturar, eles são uma raça bem sociável. Mas eles têm um outro lado de ver o mundo também que interessa bastante para quem quer ser um aventureiro. Eles têm vários motivos para se tornarem aventureiros, desde explorar o mundo, buscar algum conhecimento, ir atrás de alguma engenhoca ou algum conhecimento obscuro. Então você pode conseguir facilmente fugir daquela tradicional que os pais foram mortos, ele se tornou órfão e agora ele resolve vingar a família dele. Então o gnomo já te traz uma série de possibilidades para o seu background. O gnomo traz aí já como traço de racial dele um aumento de 2 de inteligência, ele sabe falar os idiomas comum e gnômico. O gnômico é baseado no alfabeto anão, então tem algumas coisas que são muito parecidas, mas normalmente eles usam mais palavras técnicas do que os anões. Então eles conseguem conversar com anões ali, meio com uma dificuldade, mas consegue. Eles são considerados já adultos a partir da mesma idade de um ser humano normal, mas a maturidade deles surge mais ou menos por volta dos 40 anos. Um gnomo pode viver de 350 a 500 anos, então pode passar muito tempo, ele pode às vezes ser tutor de várias gerações de famílias humanas. Alinhamento, normalmente é alinhamento bom, eles procuram ser investigadores, inventores, alquimistas, eles também podem ser, como eu falei, engenheiros, engenhoqueiros, e mesmo os que vão ali para uma certa malandragem, né, por assim dizer, eles são muito mais de aprontar do que querer passar outro para trás. Então seria aquela brincadeira um pouco sadia, aquele ladino mais charmoso, mas que não prejudica ninguém, que faz brincadeiras, mas também não prejudica ninguém. Então ele trabalha sempre muito pro lado do bem. Existe outro tipo de gnomo, que é um gnomo das profundezas, esse daí já é diferente, isso aí fica para um outro vídeo para não me estender muito. Por quê? Porque eu ainda vou falar de duas subclasses que é possível você se tornar, além dessas características gerais que eu estou pontuando agora. Seu tamanho é considerado pequeno, ele tem em torno de 90 centímetros a 1,20 m e pesa em torno de 18 quilos. Ele, além disso, possui um deslocamento de 7,5 metros, um pouquinho mais lento do que um humano, ou um elfo, ou um outro de tamanho médio. Normal, igual a um anão praticamente. Além disso, ele possui visão no escuro, ele consegue enxergar até 18 metros de distância. E a astúcia de gnomo dele permite que ele tenha vantagem nas salvaguardas contra magias que utilize inteligência, sabedoria ou carisma. E ele é dividido em duas sub-raças que eu vou falar para vocês. Mas coloca aqui nos comentários, você já jogou com gnomo? Já teve essa experiência? Como é que foi? Conta aqui pra gente se foi legal ou não, como foi a experiência sua e qual personagem que você criou. E se você gostar desse tipo de conteúdo, põe aquele like pra gente aqui, se inscreve no canal, dá uma força aqui, aciona o sininho para receber nossas notificações. O primeiro é o gnomo dos bosques. Eles são mais reservados. Dificilmente você vai encontrar um vivendo numa cidade humana ou algo assim. Eles preferem viver na natureza
e eles utilizam da sua furtividade e de alguns truques para se esconderem na mata. Normalmente eles têm comunidades de apenas gnomos que eles procuram manter longe das vistas dos outros seres, protegendo ali a natureza da sua maneira. Pode ter aí uma ideia básica, tá bom? Não que seja a mesma coisa, mas você pode pegar os Smurfs como um exemplo. Eles possuem uma vila escondida, procuram proteger a natureza e viver entre eles, longe da vista dos outros. É exatamente o que o Gnomo do Bosque faz, só que ele não é azul. Ele vai ganhar de destreza, mais um, tá bom? E além disso, ele já possui um talento inato para ilusões. Então todo Gnomo dos Bosques conhece o truque ilusão menor. E ele utiliza inteligência como característica para soltar as suas magias, inclusive esse truque. Além disso, ele tem a capacidade de falar com pequenos animais. Então ele consegue se comunicar com esquilos, pica-pais, pequenos roedores, qualquer tipo de animal de pequeno porte, ele consegue se comunicar com ele de um modo assim, de gestos, sons, não que eles consigam falar abertamente um com o outro, ou que ele consiga entender uma ordem mais complexa. Mas com isso o gnomo consegue estar sempre informado do que está ocorrendo dentro dos bosques, pois ele pode conversar com passarinhos e assim por diante, e com isso tem informações de intrusos no bosque. Gnomo das Rochas, esse é o mais comum no reino de D&D, Forget Realms ou Dragonlance, ou qual você preferir. Então todos os reinos de D&D normalmente é muito mais comum você encontrar esse tipo de gnomo. Ele ganha mais um de constituição em vez de destreza, então ele é um pouco mais resistente, mas ele é muito comum ele ser um artífice ou um inventor ou algo do tipo, pois ele já possui características assim. O primeiro é que ele possui conhecimento de artífice, que permite para ele que quando ele vai testar conhecimento e história, para identificar itens mágicos, itens alquímicos ou mesmo grandes engenhocas ou mecanismos que possa encontrar ali, ele vai dobrar o bônus de proficiência dele. Resumindo, se você tiver mais 2 de proficiência, ele vira mais 4 e ainda soma com os seus bônus de inteligência que você tenha ou qualquer outro bônus que te permita nessa perícia, facilitando bastante que você consiga decifrar o que é cada uma dessas coisas. O segundo é que é possível ele ter algumas engenhocas. Começa interessante, mas precisaria dar uma melhorada, tá bom? Nesse poder eu acho que eles limitam muito a um bonequinho de corda que você pode ter de forma de dragão, de qualquer monstro, qualquer humanoide ou coisa desse tipo. Além disso, você ainda possui um que imita um isqueiro mecânico, então pode inventar de várias maneiras, e o outro uma caixa de música também. Todos os itens são extremamente frágeis e após 24 horas podem até mesmo quebrar se você não fizer uma manutenção. Se eles forem atacados, também dificilmente eles mantêm qualquer estrutura. Nesse caso, acho que seria válido, talvez, você conversar com o seu mestre e, de repente, essas engenhocas copiar alguns truques, de repente, ou mesmo até algumas magias de primeiro nível. Aí o mestre exige, sei lá, alguns testes de perícia para você construir, ou algum tempo, material que você precise comprar, mas que conseguisse imitar algumas coisas. Isso aí num bate-papo legal com o mestre, acho que tornaria esse poder até um pouco mais útil. Porque ele, pensando bem, ele tem pouquíssima utilidade dentro até do jogo. Mesmo num roleplay, dificilmente você vai usar uma dessas características, tornando um poder praticamente nulo aí, que serve mais para dar aquele enfeite no personagem, deixar ele um pouco mais interessante, que sempre é bom, mas é bom ele ter uma função, por exemplo, dentro do jogo, acredito eu. E para não ficar muito forte, por exemplo, ele fala que se causar um dano ou for utilizado uma vez, esse item quebra. Então você poderia, e é permitido apenas ele carregar 3, então ele poderia escolher 3. Então, por exemplo, ele poderia pegar um truque de uma rajada de fogo e ele ter como se fosse um lança-chamas improvisado ali, com um óleo que ele borrifa e o isqueiro acende e sai um jato de fogo. E aí ele dá o dano conforme o truque raio de fogo, por exemplo. Como ele já limita a usar uma única vez, não vai desequilibrar o personagem tanto assim. Ele vai acabar utilizando aquilo no momento que for melhor para ele. Então daria para você aproveitar alguns truques, por exemplo, e transformar eles em engenhocas para o seu personagem, até para tornar mais atrativo. Achei que fica a desejar só um pouquinho aí esse poder, mas nada que um bate-papo e uma conversa não adapte. Mas me diz aí nos comentários o que você achou. Você gostaria de experimentar o gnomo? Já jogou com ele? Como é que foi? Eu acho que eu só lembro de um gnomo uma vez na mesa e ele tá até na mesa agora como clérigo.
funcionou bem assim, mas às vezes a gente nem lembra direito que ele é um gnomo, pra falar bem a verdade. Acho que até por isso que só me veio agora na mente. Mas parece ser interessante, uma raça diferente. Se você criar um personagem mais para roleplay, ele pode funcionar bem pelo jeito bonachão dele. Pode dar até um ladino interessante, de repente, em algum momento, ou um bardo. Um bardo também poderia ser muito legal, você pegar um bardo que ainda possui algumas engenhocas. Então fica aí algumas sugestões do que pode ser feito. Se você ficou até agora no vídeo e ainda não é inscrito, vem fazer parte da Legião de Mortos-Vivos. Estamos em busca dos 10 mil zumbis e você pode fazer parte dessa legião. Se inscreva no canal, acione o sininho, venha fazer parte aqui junto com a gente. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!